fator de mais amplo abatimento. Suicídio se te faria calamidade. Queixas não te adiantariam. Acusações contra outrem te agravariam o quadro de inquietações. A fuga te lançaria em descrédito. O desespero te induziria ao desequilíbrio. Confidências amargas te mergulhariam em problemas inúteis. Mágoa te travaria ideias infelizes. A única saída para superar qualquer provação será enfrentá-la com humildade e coragem, procurando-se esquecer o mal e seguir o bem. Trabalhar e servir com ânimo e decisão, reconhecendo-se que a divina providência amanhã nos fará novo dia. Então, meus irmãos, com essa pequena mensagem, iniciamos o nosso trabalho da noite. Vamos fazer uma pequena oração para nos harmonizar. Mais uma vez, então, estamos aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, dos bons espíritos. Pedimos que Deus nos abençoe com o entendimento da lição da noite e, mais que isto, com as forças necessárias para colocarmos em prática o que estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita. Nos abençoe, Senhor, e faça de nós o instrumento da Tua paz, do Teu amor, nas mãos dos bons espíritos. Que assim seja. Então, meus irmãos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras da codificação de Kardec, uma das 5 obras básicas, nós temos uma infinidade de orientações, de ensinamentos de Jesus trazidos para nós à luz da doutrina espírita, com auxílio, com esclarecimento dos amigos espirituais, dos espíritos da codificação. Então, dentre esses ensinamentos todos, dentre todas essas lições de Jesus, hoje eu trouxe para nós refletirmos um pouquinho uma das bem-aventuranças. Está lá no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no capítulo 9 do Evangelho. Lá temos um item que trata sobre a paciência. A paciência é uma palavrinha que todos nós a conhecemos muito bem, né? Mas, ao mesmo tempo que a conhecemos, sabemos o quanto é difícil de praticá-la, o quão difícil é exercermos essa virtude da paciência. Então, estudando um pouquinho sobre ela, podemos refletir aquilo que nos traz um pouco de conhecimento sobre o assunto. Segundo Haroldo Dutra Dias, existem 2 tipos de dores na vida que nos angustiam, que nos causam sofrimento. O primeiro deles, a primeira dor que angustia o ser humano, é quando as coisas não saem de acordo com aquilo que nós planejamos, aquilo que nós nos propomos, trabalhamos, nos comprometemos, nos sacrificamos em fazer algo para um determinado objetivo e não alcançamos aquela meta. Aquilo nos gera um sofrimento. E a outra dor é lidar com a incerteza, com os medos, a incerteza da vida, a incerteza da morte, a incerteza dos relacionamentos, a incerteza de como lidar com as dificuldades financeiras, enfim, todas as incertezas, medos, angústias que temos. E aí, ele nos diz que para nós lidar com esses 2 tipos de dores, é que nós precisamos de paciência. Então, o que é ser paciente? Segundo Raul Teixeira,
a paciência é um estado de paz da consciência. E lá no dicionário Aurélio, paciência, se nós procurarmos lá, vai estar escrito assim: a virtude que consiste em suportar dores, infortúnios com resignação. Então, a paciência é uma virtude do ser humano, baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis e sem perder a calma, sem perder a serenidade. Ela é baseada na tolerância com os erros alheios e com as situações indesejadas. É uma virtude que a gente não compra e nem se transfere, como qualquer outra virtude. Não pode ser comprada, ou seja, ela é uma virtude conquistada. E quando nós nos exasperamos, quando nós nos desequilibramos, nós percebemos que os frutos desse nosso destempero são frutos que prejudicam a nossa paz de espírito, ou a nossa paz de consciência, como diz Raul Teixeira. Então, nós perdemos o equilíbrio, perdemos a moderação em determinada situação, e aí dizemos assim: ah, meu Deus, eu perdi a paciência. Mas daí nós estudando, quanto mais se estuda as leis do Cristo, quanto mais se estuda a doutrina espírita, nós vamos compreendendo que a gente nunca perde uma virtude quando ela já foi conquistada. Seja ela a humildade, a mansuetude, a misericórdia ou a paciência. Então, se nós dissemos, perdi a paciência, porque na verdade nós ainda não a adquirimos. Porque as virtudes, elas são frutos do esforço, da vigilância, da atenção. Então, quando eu entender que a paciência é uma virtude que me traz frutos positivos, então eu a terei, eu não perderei mais esta virtude, porque eu já terei ela conservada dentro de mim. E para nós demonstrar e exemplificar esta virtude da paciência, nós precisamos, além de outras coisas, 3 itens básicos. Ouvir antes de falar. Não é à toa que Deus nos deu uma boca, 2 ouvidos, né? Ouvir antes de falar. Usar da nossa inteligência, da nossa não sermos instintivos, não sermos impulsivos. Então, interpretar antes de agir. Usarmos a nossa inteligência e não a nossa impulsividade. Interpretar antes de agir. Ponderar, observar tudo o que ocorre dentro de nós mesmos. Porque a paciência também pode significar alto padrão de autoeducação. E lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 19, nós temos uma fala de Jesus que diz assim: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. O que significa? Que nós alcançaremos o autogoverno, nós poderemos então ter domínio próprio, nós saberemos controlar as nossas impulsividades quando nós nos conhecermos a nós próprios, quando nós ganharmos a paciência. Então, e também diz assim, que ninguém de nós está livre do convívio com outras pessoas. Todos nós temos que conviver com outros, no lar, no trabalho, na sociedade, seja onde for. Então, é ali que nós temos que exercitar a virtude da paciência com o nosso próximo.
Então, é com os outros que nós precisamos exercitar, porque é em relação a um comportamento que nós devemos ter com o nosso semelhante, que tem que ser um relacionamento respeitoso, amoroso, pacífico. Então, a paciência vem de paz, é a ciência da paz. Então, tem uma história contada no livro Contos e Apólogos, da psicografia de Chico Xavier, onde o espírito Irmão X, ele nos narra uma seguinte história. Ele conta a história de um rei muito generoso, um monarca do bem, que ele era de tal forma justo que ele procurava exercer a justiça segundo os padrões de uma ética reta, de uma reta consciência. E ele procurava proteger o seu povo, distribuía lã e trigo para aqueles mais desassistidos, para que não lhes faltasse o vestuário e o alimento. Ele procurava construir escolas, abrigos, ele incentivava a indústria e a lavoura. Então, era um rei que pensava no seu povo e ele oportunizava para que todos tivessem acesso à educação e à prosperidade. Então, ele distribuía as oportunidades, os benefícios, oportunidades de estudo, oportunidades de elevação, de trabalho, justo para todo o reino, para todo o seu povo. Mas lá na sua intimidade, dentro de si, ele tinha uma enorme queixa de si mesmo, porque ele não tinha a menor paciência com as dificuldades dos ministros, daqueles que estavam próximos a ele, que ajudavam a comandar o reino, ajudavam ele a governar. E ele não tinha a menor paciência com estes próximos. Tolerância dele era, como dizia o saudoso ator e humorista Chico Anísio, para quem conheceu, tolerância zero. Ele tinha com os que estavam próximos a ele. Então, ele logo se irritava com qualquer dificuldade de algum dos representantes do reino. Ele vociferava, ele se exasperava, ofendia, magoava, realmente humilhava essas pessoas. Todos aqueles que estivessem mais próximos. Então, nessas ocasiões, ele procurava conversar com um filósofo, que era considerado o sábio do reino. Era um filósofo que ele tinha dentro do seu palácio, que servia como fosse um conselheiro para ele. E aí, nesses momentos de mais angústia, em que ele estava naquele conflito, pela sua impaciência, ele chamava esse sábio para lhe aconselhar. E aí o sábio chegava a ele e dizia: calma, meu rei, tenha calma, continue perseverando na busca do equilíbrio. Continue perseverando na conquista da virtude e da paciência. E aí ele continuava sempre daquele mesmo modo. Até que um certo dia, no momento de muito destempero, ele se incomodou, mandou embora aquele sábio, o filósofo, chamou 2 dos seus súditos, que eram pessoas de toda confiança e muito prestativos, e pediu a esses servidores que procurassem por todo o reino alguém que nunca se aborrecia, que nunca faltasse com a paciência, alguém que nunca se irritasse. E aí ele envia esses 2 mensageiros que saem pelo reinado afora, pelas cidades, os campos, as vilas, saem à procura dessa pessoa com total paciência. Até que se passaram os dias, eles observavam alguns
que pareciam realmente que eram pacienciosos, mas aí viam que determinada pessoa tinha aquele autodomínio, era pacientes com os seus próximos, com as pessoas de dentro da sua casa, com os familiares, eram amorosos e pacienciosos, mas com aquelas pessoas lá de fora, da rua, das vias públicas, eram intolerantes. Outras pessoas eram o contrário, eram extremamente intolerantes dentro do lar e com os estranhos nas vias públicas, com as pessoas de convívio externo, eram pacienciosos. Enfim, que eles foram à procura, já estavam por desistir, se passaram quase uns 30 dias, estavam já por voltar para o reino, para o palácio, até que, cansados já, eles encontraram um indivíduo. Observaram aquele indivíduo e viram que ele era assim de total paciência. Ele não se irritava com nada, ele não levantava a voz, não blasfemava, não perdia a paciência de forma alguma. E aí então eles levaram esse indivíduo à presença do rei. E o rei, muito satisfeito, já pronto, disposto, curioso, disposto a entender, a saber qual era o segredo, né? Como que aquele homem conseguia ter paciência 24 horas por dia, sem se irritar de maneira alguma. Aí, até que o rei descobriu o segredo, é que aquele homem, ele era mudo, ele não sabia, ele não podia se expressar, não podia se manifestar verbalmente. Então, o rei manda trazer de volta o sábio, o filósofo, resignando-se a ter paciência consigo mesmo, a fim de aprender a conquistar-se pouco a pouco. Então, essa pequena narrativa do irmão X, ela nos conta, ela nos leva a refletir sobre o dever que nós temos para conosco próprios. Se ainda nós não alcançamos esta virtude na sua totalidade, nós temos o dever de perseverar, temos o dever de persistir, de irmos nos trabalhando. Nós temos que reconhecer a falibilidade humana, nós somos falíveis, nós não somos perfeitos, né? Então, aqui entre nós hoje, por exemplo, vamos observar a nós próprios, né? Quanto de boa vontade que nós temos, quanto que cada um de nós quer acertar, quanto que cada um de nós está sendo perseverante na busca do melhor, na busca de se melhorar, de realizar a vontade de se transformar. São perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos e a resposta nós devemos somente nós ouvirmos de nós mesmos, não precisamos dizer aos outros. É uma pergunta para nós, para nossa reflexão. Então, se nós queremos mudar, é preciso priorizar a educação. Sempre a educação, o estudo. É isso que os espíritos bons vêm sempre nos orientar. Dr. Bezerra de Menezes, em sua fala, ele diz que o centro espírita é um educandário, onde as pessoas possam ler e compreender a vida na Terra. Todos nós precisamos de educação. Então, nós precisamos priorizar a educação, a autoeducação, através do autoconhecimento, da busca de compreender a nossa realidade íntima, acatando as nossas luzes, assim como também acolhendo as nossas sombras,
para que a gente possa trabalhar o que nós precisamos melhorar em nós, na nossa intimidade, no reino de Deus que existe dentro de nós. E no livro Palavras de Vida Eterna, também da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 171, Emmanuel nos fala da paciência em estudo. Ele diz assim: todos necessitamos de paciência, uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Segundo Emmanuel, paciência é serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. Então, muitas vezes no diálogo com alguém, nos desentendemos por pontos de vista diferentes, né? Então, devemos ter a serenidade e não aprovar o desequilíbrio, a imoderação, a intolerância. Emmanuel segue dizendo que paciência é compreensão. Entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. Ou seja, é preciso compreender aquilo que é bom e diferenciar daquilo que não é bom. Segue dizendo, paciência é harmonização, ajuste, todavia não é apoio à delinquência. É tolerância, brandura, entretanto, não é disfarce, não é disfarçar o erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição dos obstáculos, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Então, um dos grandes objetivos da doutrina espírita é arrancar o homem, o ser humano, da animalidade, nos tirarmos daquela animalidade, do instinto, da impulsividade e nos conduzir à moralidade, a sermos seres moralizados. Então, para nos tornarmos seres morais, nós precisamos entender que o que nos diferencia de todos os outros seres vivos é o pensamento, é a capacidade que temos de pensar, ou seja, a inteligência. Então, o nosso pensamento é que nos torna responsáveis por nós mesmos. Então, o nosso pensamento é a nossa capacidade, da nossa inteligência e de nos tornarmos seres moralizados. E aí continua Emmanuel nos dizendo assim: em todos os aspectos da paciência, recordamos Jesus. O Mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, mostrando meios de tudo renovar para o bem. E, lembrando a sinceridade e a franqueza de Jesus, não nos esquecemos que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar, depois da morte, ao convívio das criaturas humanas, que o haviam abandonado. Ainda assim, é preciso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos, que eram, na sua maioria, iletrados e medrosos, mas eram sinceros e em continuar a sua obra libertadora. E não ele escolheu os discípulos e não os fariseus, que eram altamente intelectualizados, conhecedores das revelações divinas, mas eles eram mergulhados em conveniências e preconceitos. Então, por isso mesmo, capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Então, meus irmãos, a serenidade, a calma, a paciência
são virtudes dinâmicas, né? É o amor em ação. Faz parte do conteúdo da caridade. A caridade conforme compreendia Jesus, que é a benevolência, a indulgência, o perdão. Fazem parte da compreensão de que cada um de nós está num patamar evolutivo diferente. Então, nós precisamos conviver uns com os outros, precisamos ter paciência uns com os outros. Isso é caridade também, segundo Jesus. Porque cada um vivencia experiências diferentes, né? Nós nos enriquecemos com essas diferenças. Nós vamos nos aprimorando, nós vamos aprendendo uns com os outros, cada um com aquilo que experienciou na vida, cada um com as suas dificuldades. Deus rege os mundos por meio das suas leis perfeitas. Então, vai chegar uma hora, um momento, uma circunstância em que aqueles irmãos comprometidos com o mal vão se corrigir. Eles vão acabar entendendo que é preciso a correção, é preciso evoluir. Então, lembrando sempre que estamos no lugar certo, estamos com as pessoas certas, no momento certo, embora muitas vezes tenhamos dúvida, embora muitas vezes queremos dizer que não, que está tudo errado, mas não, Deus não erra o nosso endereço, né? Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para exercermos, dentre todas as outras virtudes, também a paciência. E Jesus, ele suportava o mal, ele não condenou nem aquela mulher adúltera. Ele disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, mas cuida para não errar novamente, para que um mal maior não te aconteça. Jesus tudo fazia para renovar o bem. Tudo é lição que nos ajuda a crescer. Como Pedro, que renegou a Jesus por 3 vezes, mas ele, o mestre, voltou ao convívio e atribuiu a todos os discípulos a jornada evangélica, em favor de toda a humanidade. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de paciência e tolerância. Então, meus irmãos, que nós tenhamos este prazer, esta felicidade de trabalhar primeiro na nossa intimidade, por nós mesmos, por nossa própria iluminação, por o nosso próprio crescimento e depois pelo nosso próximo. E tenhamos a energia de realizarmos as conquistas das virtudes imperecíveis, dentre elas a paciência. Que Jesus nos abençoe. Então agora eu convido a todos para nós fazermos uma oração de encerramento. Logo depois da oração teremos o passe individual. Jesus, sentindo tua amorosidade a nos envolver, é que te agradecemos as reflexões da noite e os teus ensinamentos. Segue conosco, Jesus, seja nossa luz, nosso guia, nosso amparo. E assim também te pedimos pelos irmãos mais necessitados, pelos que passam pela prova das dores físicas e dores da alma, pelos mais vulneráveis, desassistidos, desamparados do mundo. Pedimos por eles, pelos irmãos que cometeram o engano do suicídio, que a falange de Maria os auxiliem a se reencontrarem no caminho da luz. Certos da tua presença em nós, certos do teu amor por nós, te agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela paciência, uma boa noite a todos. E até a próxima quarta.